Olá meninas, tudo bom? Já tô aqui pra fazer com vocês um vídeo bem rapidinho, só pra dar uma dica pra vocês, principalmente iniciantes na maquiagem, de como fazer a marcação do côncavo. Eu recebo muitas perguntas, ainda tem muitas meninas que têm dúvida, e é normal, né gente? O côncavo é o principal da nossa maquiagem, é ele que faz toda a diferença. Então você tem que saber marcar de uma forma correta e bonita. Então hoje eu vou falar um pouquinho dos pincéis que eu uso para fazer essa marcação do côncavo e vou ensinar duas técnicas que são as técnicas mais fáceis que tem para você marcar o côncavo. E vai ser essa marcação aqui, gente, que é, como eu diria, uma falsa maquiagem, tá? Por quê? Porque é só para você dar profundidade no seu côncavo, deixar o olho marcado, que é o que a gente deveria fazer todo dia, tá? Principalmente as meninas que têm a pálpebra mais gordinha, não tem esse olho marcado, não tem esse côncavo, então a gente tem que criar usando a sombra correta, um pincel legal, tá? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, espero que vocês gostem, se quiser aprender então, vem comigo. Bom meninas, então a primeira coisa que vocês têm que saber quando for começar a marcar o côncavo é saber escolher o pincel adequado, tá? Existem vários formatos de pincéis que dão certo para marcar o côncavo, mas alguns dão um pouquinho mais de trabalho, outros deixam um efeito mais esfumado, um efeito mais marcado, e é isso que dá a diferença na hora de escolher, tá? Separei alguns aqui só para vocês terem uma leve noção do que eu tô falando. Olha, o pincel assim que eu mais gosto para marcar o côncavo é o pincel caneta. Vocês sempre escutam eu falar no vídeo porque é realmente o meu favorito. Que é esse aqui, ó. Ele tem essa pontinha como se fosse uma caneta mesmo, tá vendo? Só que existe pincel um pouquinho mais gordinho, um pouquinho menor, tá vendo? E isso dá um efeito super diferente na hora de marcar o côncavo. Quanto menor for o pincel, mais preciso vai ficar essa marcação. Quanto maior o pincel, mais esfumado vai ficar, ok? Então, esses pincéis, eles só marcam o côncavo. Se for um pouquinho maior, ele consegue marcar e esfumar. Depois temos esse pincel que se chama rabo de cavalo. Ele tem esse formato arredondado e comprido, tá vendo? Ele também consegue marcar o côncavo por ter esse formato. Mas o que acontece? Ele deixa uma marcação bem suave e ao mesmo tempo que ele marca, ele já esfuma. Esse aqui também, quando eu tô com pressa, é um dos pincéis favoritos. Talvez seja um pouco difícil de encontrar esses pincéis. Então o que você pode fazer? Usar um pincelzinho chanfrado ou até mesmo um pincel de sombra, quer ver? Um pincelzinho de sombra assim, normal, só que é importante que ele seja bem fininho, tá? Porque quanto mais fino, mais preciso será o traço, lembra? Então você vai usar esse pincel para fazer um traço no seu côncavo, para marcar, e depois sim você vai precisar de um pincel um pouco mais macio para esfumar. Caso você não tenha, você pode usar até mesmo um cotonete ou seu dedo. Depois de escolher o pincel, o próximo passo é escolher a cor da sombra. A sombra que eu sempre aconselho vocês esfumarem o côncavo é um marrom, um tom de canela. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é a Cinnabar da Mary Kay, tá? Mas existem outras cores também parecidas com essa, inclusive na paleta de 120 cores tem uma cor muito próxima a essa, tá? Então é um marrom mais aberto, um marrom quente. Por que o marrom e não o preto? Gente, o marrom, ele é uma cor mais leve e mais próxima ao tom da nossa pele. Então o que eu faço? Para marcar o côncavo, que eu vou ensinar vocês a marcação básica, eu uso o marrom. Para fazer o cantinho externo, que é aquele gatinho aqui no final para dar a profundidade no olho, ficar mais sensual a maquiagem, aí eu uso a sombra preta, mas aí já é um outro passo que eu ensino pra vocês mais pra frente, tá? O marrom, então, principalmente essa cor que eu mostrei pra vocês, vai ficar bem próxima à cor da nossa pele. E principalmente a hora que vocês esfumarem, vai ficar como se fosse uma nuance de cores. Então, não fica aquela marcação pesada, sabe? Uma cor muito escura e aqui a nossa pele clarinha, tá? Então, por isso, sempre marrom pra esfumar. Cinnabar, porque combina com morenas, brancas, tons rosados, tons amarelos de pele, tá? Combina com todas esse aqui, mas se você não tiver, pode ser um marronzinho escuro também, mais fácil pegar, né?
um marronzinho escuro. Pode ser um marronzinho café com leite, que também para as branquinhas aí no caso, né, fica ótimo. Então vai ser de gosto, mas sempre um tomzinho assim puxado para tons terrosos. Produtos na mão, então vamos começar. Chega de blá blá blá, né? Seguinte, primeira coisa, aonde fica o côncavo? Vem comigo e coloca o dedinho aqui, ó, embaixo da sua sobrancelha. Tem um ossinho, sentiu? Dobra o dedinho e você vai sentir que esse osso acaba e forma um buraquinho bem aqui no meio do olho. Esse espacinho é o côncavo e é exatamente nesse espacinho que você vai encaixar o seu pincel. É encaixar mesmo, gente. Ó, eu vou pegar esse aqui, que ele é um pouco mais gordinho, tá? Mas como eu disse, cada pincel tem um efeito. Esse aqui é bom porque ele já vai marcar e esfumar. Ó, vou pegar aqui na sombra, pego com ele de pezinho, sempre retiro o excesso pra não manchar a pele. E sentir o espacinho é bem... Se vocês não tiverem um côncavo tão marcado, você pode ficar com o dedinho até se acostumar, tá? Depois que encaixou aqui no buraquinho, ó, levanta um pouquinho a sobrancelha e fica mais fácil. Não retira mais o pincel do lugar que você colocou, ó. Só vai e volta como se ele tivesse encaixado mesmo no seu olho, ó. E com a sombra, ela já vai marcando. É lógico que ficou borrado, porque eu acabei tirando. Por isso que eu falo pra vocês não tirarem. Mas isso aqui também é técnica, tá, gente? Prática. Com o tempo vocês vão fazer isso aqui tão rapidinho que nem vão perceber. Ó, e ele fica essa marcação. Essa meia lua, tá vendo? Se você tem o seu olho muito pequenininho, uma pálpebra gordinha, a gente cria um côncavo. Então, como é isso? Você vai sentir o ossinho com o dedo, é lógico, mas aparentemente a hora que você olhar assim, ele não fica, o olho não fica fundo, ele não fica marcado, fica uma coisinha mais reta. Principalmente as japonesas, que tem o olho, a pálpebra bem gordinha, né? Então você vai criar o seu côncavo, sentir o espacinho, vai marcar. Uma dica legal é vocês fazerem isso com o olho aberto, porque quanto mais vocês fizerem assim, com o olho aberto mesmo, como eu tô fazendo aqui, ó, pra vocês, maior vai ficar o olho. Se eu fechar o olho e fazer aqui, a hora que eu abro, essa marcação que eu fiz fica somente na pálpebra móvel. Podem fazer o teste aí em casa pra vocês verem, ó. Então, eu acabo passando no espacinho e na hora de esfumar, que eu uso esse pincel, mas se vocês não tiverem, pode usar o mesmo pincel, eu subo no ossinho também, ó, sem problema algum. Eu tô com o pincel limpo, tá? Eu não pego mais produto, mais nada. Eu só vou esfumar o que eu depositei, ó. Se eu achar que fica muito clarinho, eu posso colocar mais um pouquinho. O importante é, a cor escura sempre é no côncavo, ou seja, no espacinho, no buraquinho no olho, lembra? Agora, o esfumado pode subir um pouquinho aqui no ossinho para dar esse efeito de nuance, como eu falei pra vocês. Até porque depois aqui em cima a gente ilumina com uma cor clara e ela dá uma quebrada nesse esfumado marrom e fica uma coisa mais leve, não fica também muito marcado, tá? Bom, gente, é isso que eu queria passar pra vocês. Esse aqui é o esfumado básico, como eu falei pra vocês. Então é o primeiro passo que vocês têm que aprender na automaquiagem. Depois disso vem o cantinho, aquele Vzinho preto, vem o delineador, vem umas coisas um pouquinho mais complicadas, mas que, como tudo na maquiagem, é treino e tenho certeza que todas vocês vão conseguir fazer. Eu vou fazer aqui desse lado pra vocês verem, somente com esse pincel que eu adoro. E como eu disse pra vocês, é super prático. Só que é preciso ter um pouquinho de cuidado, porque como ele é bem gordão, ele acaba pegando muito espaço, tá? Então, se você não tem muita prática, vai de pouquinho em pouquinho que também dá certo. Molhei aqui na sombra e a mesma coisa, você vai sentir o seu côncavo e vai encaixar o pincel. Só que como ele é macio, ele não fica preso aqui no olho, tá vendo? Então você tem que ir com calma, fazendo movimentos de vai e vem, pegando a sombra aos poucos e ele vai dar o mesmo resultado. Só que ele não vai ficar tão escuro aqui no espacinho, tá vendo? Ele já fica bem suave. Ó. E você faz o mesmo processo, como se você estivesse esfumando e marcando
a meia lua aqui do côncavo. Aí se você quiser um pouquinho mais forte, é só vir com um pincel um pouco mais preciso, faz aquela marcação e volta e vai esfumando. Amores, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu finalizei passando rímel e um batom. Pra quem quiser saber, o batom é da Vult, é a cor 5. Como eu disse pra vocês, é uma marcação bem básica, ó, como se fosse uma falsa maquiagem, tá? Parece que você não tá maquiada, mas isso aqui dá um truque muito lindo no seu olho, principalmente se você tiver o olho pequenininho e a pálpebra mais gordinha, como eu falei pra vocês. Então não saiam de casa sem fazer esse efeito, porque dá muita diferença, tá? Escolha um pincel adequado, uma sombra bem bonita, faça a técnica que eu ensinei pra vocês, tenho certeza que vocês vão arrasar. Então é isso, amores, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!